Eletromiografia e ativação muscular. Eletro é elétrico. Mio, músculo. Grafia, escrita. Eletromiografia é a escrita da atividade elétrica do seu músculo. Para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está falando, do que a gente está lendo, estudando, discutindo, vamos ver os 14 itens que você tem que prestar atenção para falar de eletromiografia sem escorregar na casca de banana. Vamos lá? Número 1. Eletromiografia de superfície, feito com eletrodos na sua pele. Não adianta você sair colocando em qualquer lugar ou onde você acha que é o meio do músculo. Tem um consórcio europeu científico chamado CENIAN que define os pontos onde você deve colocar os eletrodos no corpo. Número 2. Eletromiografia para ler atividade de músculos profundos tem que ser feito com eletrodo de agulha. Não entra nessa que o pessoal dá em cursinho de funcional falando ativou o músculo profundo e a atividade que você faz aí de treino isolado só ativa a parte superficial da musculatura, porque isso daí é a história da carochinha, isso é loucura, é balela. O que o cara tem? Visão além do alcance? Se tem vetor incidindo ali de torque externo, a resposta de torque interno acontece na superfície ou a nível mais profundo. Número 3. Tem dois tipos de eletrodo que você pode usar na eletromiografia de superfície, o ativo e o passivo. O ativo já tem amplificação do ganho do sinal na própria cápsula do eletrodo, então vai um sinal um pouquinho mais amplificado correndo através do cabo e é mais difícil de você amplificar ruído. Já o passivo faz a captação do sinal eletromiográfico e transmite com ruído e pegando mais ruído no cabo até chegar no eletromiógrafo onde vai ser feita a amplificação. Portanto, prefira estudos onde você tem eletrodos ativos sendo utilizados. Número 4. Eletromiografia padrão ouro hoje é eletromiografia em isometria. Tá cheio de gente aí falando que melhor movimento é isso, melhor movimento é aquilo, mas o estudo está sendo feito em isometria. Muito cuidado porque pode ser João falando de Pedro. Número 5. Eletromiografia dinâmica. Quase nenhum comitê de ética em pesquisa aceita porque dá muito ruído. Número 6. Ruídos captados na eletromiografia. Pode ser ruído da rede elétrica, atividade elétrica do teu coração, campo magnético de celular, de rádio, de computadores, de roteador, de lâmpada fluorescente, ruído de gordura e pelo da pele, ruído de oxidação de cabos e plugs, ruído por estática, falta de aterramento e falta de uma gaiola de Faraday para você colocar os equipamentos, ruído de outros músculos que estão ativos, enfim, tem um monte de coisa aí que pode dar ruído na tua pesquisa. Número 7. Banda de frequência de dados. As fibras do tipo 1 e 2 emitem até 400 ou 500 Hz de frequência de potencial de ação. Não interessa que você só quer olhar até 80 Hz, você tem que captar tudo e depois você decide o que você vai usar. Número 8. Clock de aquisição de dados. A minha frequência de aquisição tem que ser no mínimo o dobro da minha frequência máxima de dados analisados. Se eu quero captar até 500, a minha taxa de aquisição tem que ser 1000 vezes por segundo. Eu tenho que respeitar o teorema de Nyquist ou de Shannon, que é para eu não perder nenhum pedacinho da onda elétrica ali. Número 9. Filtro dos dados. É só uma equação matemática, uma equação diferencial. Os dois filtros mais comuns em eletromiografia são o Butterworth e a transformada de Fourier. Esses filtros vão ser utilizados para eliminar algumas faixas de frequência com as quais eu não quero trabalhar. Só que tanto um quanto o outro e N outros que tem por aí vão dar alguma deformação nas ondas, porque eu estou lendo ondas senoidais. Se eu tiro um pedaço da onda, eu mato a amplitude dela em algum local. 10. Tipo de filtragem. Você pode aplicar esse filtro como bandpass para ele matar todas as frequências que não sejam aquela faixa que você quer analisar, então ele mata para baixo e mata para cima. Pode ser o bandstop, onde você mata uma frequência específica, por exemplo 60 ou 67 Hz da rede elétrica. Pode ser um filtro low pass, onde você mata as frequências baixas que você estima ser das fibras do tipo 1, por exemplo. Pode ser um filtro high pass, onde você mata frequências altas que podem ser as frequências das fibras tipo 2, por exemplo. Ainda, esses filtros podem aparecer como segunda ordem, quarta ordem ou oitava ordem. A ordem quer dizer quantas vezes eles foram aplicados. E você ainda pode ver o sentido que eles foram aplicados, que eles podem ser aplicados da origem para o final dos dados ou dos dados finais para os dados iniciais. Normalmente em segunda ordem se aplica ida e volta. Quarta ordem, 2 vezes ida e volta e assim por diante. 11. Conversão analógico-digital. Para o sinal passar disso daqui para uma coisa assim, mais bonitinha, ele tem que ser convertido. Nesse processo de conversão tem que aparecer qual é a medida. Normalmente se utiliza RMS, Root Mean Square, raiz média quadrática. Ok? 12. Normalização dos dados. Se você pega dados que estão ali, 60 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 200 Hz, é muito confuso para a gente lidar. Então o que o pesquisador faz? Ele tira uma média de todas as frequências. Vamos colocar que deu 200. Aí ele faz uma continha de 3.
200 está para 1, assim como qualquer outra coisa está para X. Tudo que for 200, que é a média, aparece como 1. Abaixo da média, 0,8, 0,9. Acima da média, 1,1, 1,3, 1,4. Fica mais fácil de você interpretar o que está abaixo e o que está acima da média em determinada fase da coleta. 13. Eletromiografia facial e de pescoço e garganta. Muito utilizada na fisioterapia para corrigir problemas de fala e deglutição. O fisioterapeuta coloca os eletrodos no rosto da pessoa e identifica se a sequência de ativação dos músculos da deglutição e da fala está correta. Se a sequência estiver errada, a pessoa ou não engole, ou engasga, ou não consegue falar direito. Imagina você sem conseguir engolir comida, cara. Perda de qualidade de vida total. Com exercícios e eletroestimulação, o fisioterapeuta consegue devolver a sequência correta de ativação dos músculos da pessoa e ela ganha qualidade de vida, volta a comer, engolir e falar com tranquilidade. 14. Cada vez mais se caminha no sentido de que músculo locomotor só é ativado quando existe um vetor incidindo sobre ele que o obrigue a dar uma resposta. Essa resposta é controlada a nível motor e tem influência neuroplástica. Portanto, a parte final vai ser o só para constar. Não se recomenda, em qualquer hipótese, contrair ou ativar propositadamente quaisquer músculos que não estejam respondendo a nenhum torque externo, simplesmente pela justificativa de se estabilizar o movimento. Para com isso! Você pode gerar erro na sequência de ativação. Beleza, galera? Fica esperto então com todos esses estudos aí sobre eletromiografia, porque tá cheio de gente aí falando, aplicando, testando e não tem nem conhecimento de metade dessa listinha aqui que você agora conhece. Valeu? Espero que tenha curtido a aula aí. Um abraço!